torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, rapaziada. Vamos repercutir o que foi esse empate colorado em 1-1 nesse clássico Granal 4-4-7, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente esperava um Internacional um pouco mais intenso, um Internacional um pouco mais propositivo, um Internacional um pouco mais organizado, até um pouquinho mais de vontade, algo que faltou principalmente dentro da primeira etapa. Se esperava teve no Grêmio que esperava do Internacional, principalmente na primeira etapa. O Grêmio que vem aí sem técnico, foi aí treinado na semana que antecedeu o Grenal e dirigido pelo técnico permanente, né, o James Freitas. Um Grêmio que não tinha até um time titular definido, tinha um Grêmio que não tem um time entrosado, algo que o Internacional teve, né, dentro da partida, teve esses ingredientes para pôr dentro da partida, mas parece que o Colorado esqueceu e foi surpreendido, principalmente na primeira etapa, pelo tricolor gaúcho. Se esperava que o Victor Gabriel começasse a partida ao lado do Vitão, mas o técnico Roger Machado decidiu ainda manter o Agostinho Rojo pela direita e o Vitão pela esquerda. Se esperava o Tabata pela esquerda junto com o Wesley pela direita, mas não foi o que aconteceu. O Wesley foi pela esquerda e o Vitinho pela direita. E o Internacional foi com essa escalação do meio para frente para tentar surpreender o Grêmio com o Ener Valencia do comando do ataque colorado. E foi o Ener Valencia que perdeu a maior oportunidade da partida dentro da primeira etapa, onde um Grêmio começou um pouco mais organizado, um Grêmio que começou com um pouco mais de vontade pela necessidade. O Grêmio tinha que dar uma resposta pelo menos anímica para o seu torcedor. O Grêmio chega a perder o zagueiro Wagner Leonardo, que dá a chance do Kahneman ingressar na partida. Parece que a entrada do Kahneman, por tudo que ele representa para o tricolor gaúcho, deu um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de vida anímica para o Grêmio dentro da partida. Principalmente depois que o Ener Valencia perde um gol cara a cara com um Volpe, uma jogada bem tramada pela esquerda. O Bernabé faz o cruzamento para dentro da área e o Ener Valencia, livre, leve e solto, conseguiu fazer a proeza de perder aquele gol ali feito, que até minha filha que é de 5 anos, que está dormindo aqui no quarto, teria feito aquele gol ali. E o futebol tem sua regra, quem não faz, leva, e não deu outra. O Grêmio começou a trabalhar um pouco mais a bola, o Grêmio que preferiu ir no comando do técnico do James Freitas, com um meio campo de velocidade e também de marcação, com Dodi, Vila Sante e o Edenilson, que até por algumas vezes se desprendia da sua função de meio campo em marcação para se juntar, principalmente nos contra-ataques junto ao Bright White lá na frente. Jogadas bem tramadas do Grêmio, em velocidade, com o Marlon e lateral esquerdo estreante, e assim o Internacional foi envolvido na primeira etapa e viu o Grêmio chegar ao seu gol com o Christian Oliveira. Depois de um bate-rebate dentro da área, a bola sobra para o Christian Oliveira e o colombiano não perdoou. Até foi assinalado impedimento, mas por uma medição milimétrica, o Christian Oliveira estava bem posicionado e o gol foi validado para o Grêmio. E o Internacional, desorganizado, afoito, perdendo sempre o último passe na hora decisiva, tomando decisões erradas. Quando era para tocar, chutava, quando era para chutar, tocava. Teve até um lance onde o Wesley era para ter chutado, ali já no finalzinho do primeiro tempo era para ter chutado de perna direita, resolveu trazer para a perna esquerda. O Roger Machado saiu enfurecido do intervalo de partida, um jogo que começou aí, né, truncado, pegado, que é algo que já se espera do Clássico Grenal, né? O Braulio Silva Machado teve que sair distribuindo aí cartão amarelo para todo mundo. O jogo foi paralisado diversas vezes, com reclamações, com falta, com amarelo. Teve um jogador da Casa Mata do Grêmio que foi aí expulso, o goleiro reserva do tricolor gaúcho. Tanto é que a primeira etapa teve quase 10 minutos de acréscimo, veio segundo tempo e parece que o Internacional se ligou que estava jogando um Clássico Grenal de quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Veio mais ligado, veio mais atento, com um pouco mais de vontade, um pouco mais concentrado. Será que tinha uma pontinha de soberba? Será que tinha aí algo do tipo que qualquer momento faria gol? Ou era desconcentração? Era nervosismo? O que era que estava acontecendo com o Internacional, principalmente na primeira etapa? Fato é que o puxão de orelha que provavelmente o técnico Roger Machado, dentro do vestiário no intervalo, deve ter dado ao seu elenco, fez o Internacional se ligar na partida e o Colorado começou a trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, fazendo
inversões toda hora dentro da partida para tentar chamar um pouco mais o Grêmio para o campo de ataque para ir numa escapada ou numa jogada individual do Wesley e do Vitinho, algo que não aconteceu. O Vitinho e o Wesley apagados na partida, tanto é que o técnico Roger Machado se obriga a fazer a sua primeira modificação. Ele tira o Vitinho, tira o Wesley e, ao mesmo tempo, ele dá ingresso para o Gabriel Carvalho e também para o Tabata. Aí com um jogador de um pouco mais criação junto com o Alan Patrick e o Tabata, jogador de um pouco mais de velocidade, com ânimo, né, com sangue novo dentro da partida. O Internacional precisava desse fato novo e parece que isso aí deu um pouco certo, pois o Internacional começou a empurrar um pouco mais o Grêmio para o seu campo de defesa e após uma cobrança de escanteio, um bate-rebate dentro da área, o Agostinho Rojo de cabeça, escora e o João Pedro acaba aí acertando a bola no braço de João Pedro, pênalti. O Grêmio fez uma certa reclamação, mas não reclamou muito. E o Alan Patrick, o homem Grenalva ali, fez uma boa cobrança de pênalti. Bola pro lado, Thiago Volpe pro outro. E o empate estava começando a se desenhar dentro da partida. E depois disso aí, o Internacional teve algumas chances, teve aí... o Grêmio também começou a fazer substituições, tirou o Edenilson da partida. Depois o Grêmio começou a fazer algumas outras modificações para tentar povoar um pouco mais o meio campo do Internacional, para congestionar essa transição que o Internacional estava fazendo, e jogadas principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com o Bernabé, com Gabriel Carvalho, com às vezes o Alan Patrick caindo por ali também, o Tabata. Então o Internacional tentava fazer algumas dessas situações. O técnico Roger Machado ainda tirou o Ener Valencia, que não foi bem na partida. Em todos os embates que ele teve com o Kahneman, quase todos ele perdeu. O Ener Valencia apagado na partida. O Ener Valencia que perdeu um gol feito na primeira etapa. O Rafael Borré entrou numa tentativa de dar aí uma preocupação a mais para a defesa do Grêmio, dar um toque um pouco mais refinado, uma jogada individual, algo do tipo, algo que não acabou acontecendo, até porque o Borré teve que vir muito para buscar a bola para tentar fazer algumas combinações. Fato é que o Grêmio teve aí um lance de muita reclamação, um lance de possível pênalti para o tricolor gaúcho já no final, quase no finalzinho da primeira etapa. O Braga teve uma disputa entre o jogador do Grêmio e, se eu não estou enganado, foi o Monsalve. Não estou me lembrando quem é agora, mas teve uma disputa entre o jogador do Grêmio e o Brian Aguirre, né? O árbitro foi à cabine do VAR, mas na sua interpretação não houve pênalti, teve muita reclamação por parte do Grêmio. Fato é que alguns minutos depois o Internacional continuou pressionando, teve uma chance com o Tabata, onde ele chuta de perna esquerda, passou um tanto que longe do gol do Volpe. O Rafael Borré também teve uma chance de cabeça, algo que não foi uma finalização que não preocupou muito o goleiro do Grêmio, e assim terminou o Clássico Grenal, um para o Grêmio, um para o Internacional, onde os jogadores do Grêmio cercaram a equipe de arbitragem no finalzinho da partida, fazendo muitas reclamações, mas isso é algo para a gente comentar mais lá na frente. Fato é que o Internacional no primeiro tempo entrou muito desligado, muito apagado, até parece que um pouco momento desconcentrado, até alguns momentos parece que meio que desinteressado na primeira etapa. No segundo tempo o Inter entrou um pouco mais interessado, o Bernabé errando aí algumas situações que não é de normal do Bernabé errar, mas arrancamos um bom empate diante de um grande adversário que é o Grêmio, que por mais que o Tricolor esteja nesse mau momento, mas é um problema do Grêmio, o Internacional conseguiu arrancar um empate fora de casa. Agora o Colorado se preocupa e ver sua chave para a Copa Libertadores da América, pois já na terça-feira o Colorado tem um jogo dificílimo diante do Nacional do Uruguai no estádio Beira-Rio, às 9h30 da noite, na próxima terça-feira, e jogo válido pela terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América, onde o Colorado tenta manter a sua liderança. Pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado volta a campo diante do Juventude no próximo sábado, no Beira-Rio, às 4h da tarde, e jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que nesse momento é o 10º colocado com 6 pontos, o Grêmio é o 16º colocado com 4 pontinhos, o Grêmio beirando a zona de rebaixamento, o Internacional no meio de tabela, e o Colorado agora tem aí alguns dias para treinar, e terça-feira volta aí ao mais um compromisso, mas dessa vez pela Libertadores, tentando voltar a vencer na
temporada. O que tu achou desse empate colorado diante do Grêmio na Arena da OAS e jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro? Tu viu um Internacional desinteressado, um Internacional soberbo? Tu gostou da atuação do time do Internacional? Tu gostou da atuação colorada no Grenal? Tu acha que dava para vencer? O empate saiu barato? Foi justo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!